Se houver, eu tenho certeza que ele vai lá e vai comer. Ele está jogando a carreira dele, é a primeira vez. Pera aí! Ele está no outro. Ele está indicado para todo mundo. É um pré-indicado para a Copa de 2014. Tem qualidade. Agora, o jogo, conforme eu falando, é um jogo nervoso, tenso, pegado. Não tem jogadas bonitas. O juiz dá uma lei da vantagem, ele tem que truncar, tem que empatar. É um jogo diferente. Quem trunca o jogo? É o juiz ou são os jogadores? Passa, eles dão um toquinho. Às vezes ele não matou falta. O jogo é um time mais experiente. Já o Corinthians é um time mais, talvez, inocente, sem tanta experiência. Esse espetáculo bonito, com essas bandeiras do Corinthians, com fogos de artifício. Olha que recepção do Corinthians no segundo tempo. Caiu inteiro com as bandeirinhas. Filma ela aí. Verdade. Tira o papo. O que você está sentindo aí do... Cara, comecei com o Lucas aqui rapidamente nessa volta. Falei, é assim mesmo, né? Muito nervoso. Falei, não, nós vamos jogar mais agora, nós vamos jogar mais. Agora vamos ser campeão, cuidar. Pelo que a gente conversou lá, o time vai se soltar mais. Aí o Tite voltando pro banco pro segundo tempo começar aqui no estádio do Pacaembu. Corinthians veio a vida. Corinthians veio a história. Corinthians veio o amor. É nesse gol aí, ó, que vai começar o segundo tempo. Impressionante como os jogadores do Boca não perdem uma oportunidade para uma conversa com o árbitro. Cantam os corintianos, cantam os torcedores do Boca. Concentração, apreensão, atenção do segundo tempo da decisão da Libertadores 2012. Temos que ganhar. Tempo ali para mais um acerto entre Alessandro, Chicão e Paulinho. O juiz está esperando algo a mais. E o goleiro Teremos que ganhar. O goleiro do Boca é que está atrasando. Olha lá o que aconteceu com o Sousa. É o calção dele, o short dele é da mesma cor do Corinthians, dos Corinthians. E teve um intervalo todo para o árbitro mandar o delegado ir lá fazer isso. E lá ele está fazendo um mini striptease, né? Umas coisas curiosas, ele entrou no jogo com esse calção preto. Foi embora com o calção preto. E a hora que volta é que o árbitro vai mandar trocar o calção. Não deu tempo no vestiário. E você nota que ele não é um goleiro rápido para trocar de calção, né? Ainda vai ter que botar luva, porque quem já tentou amarrar tênis ou cordão de calção com luva não tem jeito. Enfim, o goleiro. Aí o Oriol tá ali, já com um gelo aplicado ali no joelho, onde ele tomou a pancada do próprio companheiro dele, o
Somoza. Tudo certo sem seu Vilmar Roldan. Pode autorizar o início da segunda etapa. A saída pertence ao Corinthians aqui no estádio do Pacaembu. Segundo tempo da final da Libertadores 2012. Bola em jogo. Corinthians deu a saída, a torcida veio o embalo e o time tenta a primeira jogada ofensiva. Não conseguiu o lance. A dupla Danilo e Fábio Santos. Ela volta para o Corinthians. Emerson. Chegou o Jorge Henrique. Emerson tenta decidir sozinho. Vai no fundo, faz o cruzamento. Ela foi fechada e o goleiro Sosa Silva fica com ela. Uma primeira arrancada do Emerson. Com menos de 30 segundos da etapa final. Ledesma trabalha com o Sosa. O lateral faz o lançamento buscando o Santiago Silva no ataque. Leandro Castan não deixa a bola chegar. Voltou para o Ledesma. Quando girou, o Riquelme tomou a pancada. Foi falta do Ralf e o Riquelme continua no chão. Se tivesse feito, né? Ah, sua bicha. Conhece Corinthians, não? Tem esse choque ali. Ele tocou com a perna, com o pé direito na perna do Riquelme e ainda deu um tranco em cima. E o Riquelme deu aquela tradicional valorizada no lance. Agora vai para a cobrança da falta. Vai meter lá dentro. Saiu do gol, passou por ele, lance perigoso. Volta, caralho! Tira, manda pra longe. Cássio não conseguiu fazer o corte, ficou em situação perigosa a defesa do Corinthians. O Boca recupera com o Sosa. De novo o Riquelme. Recebeu do Ledesma. Tentou meter um efeito ali na bola. Deu de graça pro Jorge Henrique e o Riquelme. Chegou no Emerson. Bonito toque do Emerson. Saindo do carrinho do Somoza. Vai pro campo de ataque. Fábio Santos. Toca com o Danilo. Vem Paulinho. Danilo já passou. Paulinho preferiu o Emerson. Toque de primeira do Emerson. Para o Alessandro errado. Recupera o Boca. O Alessandro. Volta, Jorge. O Riquelme aí, Clemente Rodrigues. Jorge. Também vai errando um passe atrás do outro. Numa opinião emitida pelo Tite aqui sobre o primeiro tempo, ele disse o seguinte: foi razoável, mas melhoramos um pouquinho no final quando o Danilo começou a jogar mais aberto. Olha o gol. Chega, pega aqui, ó! Acompanhou bem o Fábio Santos. Evitou que a bola chegasse à área, manda para escanteio. Esse mais aberto pela esquerda, né? Que é onde o Danilo começou agora o segundo tempo. E escorregou nessa bola e acabou do escorregão dele nascendo o contra-ataque. O cruzamento do Sosa foi interceptado pelo Fábio Santos. Dá uma olhada na velocidade do Riquelme para ir cobrar o escanteio. É isso que ele vai fazer o segundo tempo inteirinho. São só quase 3 minutos de jogo. O que ele já pegou na bola? Pega, esfria, demora, cai, fica no chão, vai lentamente para cobrar o escanteio. Aí vem a cobrança do Riquelme. São 5 jogadores do Boca dentro da área do Corinthians. Passou pelo Alessandro, passou também pelo Danilo. Erviti fica com a bola. Aí o Danilo diminui o espaço do Erviti, a bola atrás para o Clemente Rodrigues. Os dois laterais do Boca ficaram como últimos zagueiros. O Santiago Silva parecia adiantado ali, pelo menos quando a bola viajou. Talvez quando ela partiu não, o Bandeira não deu impedimento, ele gingou pra lá, pra cá, o Alessandro mandou pra fora. E os jogadores do Corinthians, claro, estão reclamando ali do Humberto Clavijo, o Bandeira, que não marcou a posição de impedimento. E o Santiago fez uma boa jogada pra cima do Alessandro, que se recuperou. Tá pedido ou tá normal? Não, tem um jogador lá do alto dando condição, no momento do passe, lá em cima, tinha um pé do jogador do Corinthians dando condição, lance legal.
Lance legal por conta do Santiago Silva. O time do Boca vai para mais um escanteio. É o Riquelme sim que está aí para cobrar. Por isso que o escanteio ainda não foi cobrado. Agora ele está cismando com os fotógrafos, com a bolsa do fotógrafo, com todo o material do fotógrafo. Bate aí um escanteio, Riquelme. Jogou lá dentro da pequena área. Subiu e tira Chicão. O jogador do Corinthians ficou no chão. O Jorge Henrique, pelo jeito, foi atingido na viagem da bola. Caiu e ficou. Começa bem enjoadão no segundo tempo. Olha o lance aqui, ó. Lá no meio da área, você viu? Esse é o Santiago Silva que estava com ele. Tudo bem. Como o Jorge Henrique. Me ocorreu uma pergunta aqui, Casal. Você falou que o Riquelme vai fazer isso o segundo tempo inteiro. Se o jogo tá 0x0 e com uma lente de aumento, ele meteu um soco. Meteu uma pancada, né? Quando o Jorge Henrique botou o gol na frente, ele foi dando soco. É maldoso. Desleal o Santiago Silva. Se o jogo tá 0x0 e 0x0, o empate leva para a prorrogação, qual o motivo do Riquelme fazer o jogo tirar a tranquilidade do time adversário, fazer com que o adversário se abra, saia para cima com tudo para eles usarem o contra-ataque? Ele cozinhando o jogo, deixando o leito, caindo, fazendo cera, ele quer que o Corinthians perca a paciência. Irritar o adversário. Uma falta marcada. Filha de uma puta! Outra pegada pesada, outra pegada forte. E é perigosa essa falta. Que ó pra você, Argentino, filha da puta! Pintar cartão. Ah, Ledesma, do caralho! É o Schiavi. Schiavi do caralho que o... Na hora que o Alex toca, Danilo levantou o Danilo. Danilo levou um pontapé. Isso que é futebol? Não é futebol, coisa feia. Se o juiz desse o vermelho, mas aí não dá vermelho, porque é decisão. Mas foi um pontapé, a bola já estava fora. O Boca sabe jogar, tem experiência, não é à toa que várias vezes campeão, mas de vez em quando algumas jogadas são mesmo. E a única definição são desleais. E essas pegadas no tornozelo, soco na cabeça. 28 metros e 60 centímetros é a distância da bola pro gol do Sousa Silva. O Chicão que vai para a cobrança. Vai arriscar direto ou faz o cruzamento. Jogou lá dentro da pequena área. O Sousa, goleiro, dá um soco na bola. O Danilo vem pro rebote. Tem falta em cima dele. Falta cometida pelo Riquelme. E o Tite tá agora batendo boca com o Riquelme. Caralho. Eu cheguei a ouvir um fala muito aí, não? Aconteceu. Não fala muito, Exatamente. Foi o Tite que falou pro Riquelme ou o Riquelme que falou pro Tite? Tem uma dúvida. Segundo. Cobrança do Alex, bola lá pra dentro da área, tentou desvio o Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! É gol! Puta que eu pariu! Foi gol, caralho! Foi gol, porra! Fez a falta, falou muito! O lançamento tem desvio, ele domina, Alex bateu! O Jorge Henrique desvia! Na frente do alto, olha que puta! Pariu! Shake! Caralho! O quarto gol do gol na final, aos 9 minutos, o torcedor do Corinthians ela tem estrela também, é decisivo, o Boca agora vai ter que partir para o campo de ataque, tira Ralf. Põe no chão, Paulinho. Chega a 4 gols e é
artilheiro do Corinthians,